A felicidade, ela assusta mais do que a dor? O medo da morte é realmente sobre morrer ou sobre não ter vivido? E por que tanta gente acorda assim sem vontade de viver, acorda sem ter esse interesse pela vida, mesmo tendo, entre aspas, tendo muitas condições financeiras ou tendo tudo que se possa imaginar? O que que é a metafísica do medo? Essas e outras perguntas serão respondidas por Rex Thomas aqui na TV Consciência Próspera. Mais uma participação aqui com o Rex, que ele inclusive está com um projeto também interessantíssimo que volta com todo o gás, que é o Terapeuta Sem Fronteiras. A gente vai saber sobre tudo isso aqui hoje. Começar com pergunta, né? Porque a turma já gosta de começar com pergunta, fala, não quero mais enrolação, quero só pergunta e conteúdo. Então, Rex, super bem-vindo mais uma vez aqui. Por que é que a gente temos assim tanto, por que o ser humano tem tanto medo de morrer, né? E se essa consciência, em diversos caminhos espirituais, em diversos caminhos religiosos, se essa consciência ela é eterna, se essa consciência ela é indestrutível e se essa consciência é imortal, por que que tem tanto medo ainda de morrer? E bem-vindo. Graças, Samuel. É sempre bom estar aqui de volta. Eu falo que pelo menos uma vez por ano. Temos que estar juntos, conversando, né? Esses nossos bate-papo de alma para alma, da nossa alma para a nossa alma eterna e da nossa alma para a alma de todos que estão nos vendo e ouvindo. É um tema muito importante que estamos trazendo hoje, né? Sobre vida, sobre medo, sobre morte, tudo isso. Sabe, eu estava lembrando agora uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos. Um menino, ele pré-adolescente, ele falou para a mãe dele, ele estava com câncer terminal. Aí a mãe sofrendo com aquilo, com muito medo de perder o filho, naturalmente, né? E o menino também estava com muito medo de morrer. Só que chegou um determinado momento, ele estava tão em paz. Aí a mãe dele estava estranhando aquilo. Aí a mãe dele perguntou para ele, o que você está sentindo? Fale comigo. Aí ele sorriu e falou para a mãe assim, eu me lembro quando eu estava na barriga. Eu me lembro quando eu estava na barriga, eu tinha medo de nascer. Aí, quando eu nasci, eu não queria mais voltar para a barriga. Então, eu lembrei disso dentro dessa situação que estou vivendo agora, de câncer terminal. Essa memória vem. Então, agora, com essa memória, eu percebi que é a mesma coisa. O mesmo medo que eu tinha quando eu estava na barriga de nascer, eu tenho esse mesmo medo de morrer. Agora eu sei que quando eu morrer, eu não vou mais ter esse medo, porque eu não vou querer mais voltar. Olha só. Então, os ciclos de medos existenciais sempre antecipados. Sempre antecipado. A gente tem medo de tudo. Medo da própria vida, de viver, medo de morrer. Por quê? Por que tanto medo? Isso que vamos falar hoje. E no caso dessa criança também, né? Ela já estava com essa consciência de que já chegaria à finalização do seu corpo biológico, do seu corpo físico, e estava em paz também, porque ele já tinha vivido, né? Uma das perguntas que a gente fez até aqui no início do programa é isso, né? Se o medo da morte é realmente o medo de morrer, ou se o medo da morte é o medo de não ter vivido tudo aquilo que queria viver depois que superou aquele medo de sair da barriga da mãe ou de sair do útero e vir aqui para esse planeta, para essa dimensão, né? Expectativas. Então, isso é a palavra maiúscula
que todo mundo precisa prestar atenção, expectativas. Nós nascemos com tantas expectativas sobre a vida, de como a vida deve ser, o que devemos fazer, como devemos ser. Então, todas essas expectativas vêm de onde? Construções de crenças, né? Crenças nós mesmos, de que passamos a acreditar que nossa vida tem que ser assim, tem que ser assado. Muitas vezes, sabe que essas construções vêm da infância, às vezes com um filme que a gente assistiu quando tínhamos 6 anos, esquecemos do filme, mas marcou, registrou alguma coisa, passou algum tempo, aquele registro começa a configurar o que acreditamos que nossa vida tem que ser. Aí geramos toda a nossa expectativa existencial em cima dessas construções. Às vezes são as coisas que nossos pais, algumas pessoas falam para nós que a vida é assim, assado, você tem que fazer isso, aquilo. Juntamos todas essas expectativas para construir um cenário, chama nossa realidade. Então, qualquer ponto, vírgula, que começa a desandar dessa construção, aí começa a desmanchar nossa expectativa preconcebida sobre a nossa vida. Isso gera o quê? Uma sensação emocional que chamamos de medo, que é um desconforto, tem toda a reação fisiológica, então um desânimo, uma frustração, junta todas essas emoções, aí a pessoa fala, eu tenho medo da minha própria vida. Ele tem medo que as coisas não estão acontecendo como deve acontecer. Então, você leva isso do nível pessoal de você para a vida. Aí você olha de vida para você. Olha nosso cenário, nós estamos em plena 2026. Então, você olha para tudo que está acontecendo no mundo desde o início deste ano. Sabe, nós que trabalhamos e lidamos com as pessoas, apoiando as pessoas terapeuticamente, acolhendo, fazendo várias vivências ao longo de muitos anos. Faz muitos anos, né, Samuel, que estamos nessa estrada. Então, tanto eu acredito você também, estamos vendo muitas mudanças de 10 anos para cá. Então, 10 anos atrás, pessoas ainda tinham tempo para respirar, para construir, para filtrar. Agora, são tantos bombardeamentos de informações de fora para dentro. Então, misturando com as crenças de dentro para fora. O que estamos vendo hoje? Bombardeamento de medos. Agora, estamos com medo de que chegamos ao fim do mundo, estamos com medo de que os alienígenas estão chegando, estamos com... Estamos com medo de que vai começar a Terceira Guerra Mundial, estamos com medo de que vai haver colapso econômico. Cara, quem aguenta, quem aguenta tantos medos? Uhum. De viver. Nossa. Sabe o que me fez lembrar, sabe, essa sua fala última em relação aos seres extraterrestres, de outras conexões, que é essa relação humana, ou ser humano, com outras consciências. Notadamente se tem uma ideia, inclusive começa-se, né, na história humana, um certo receio, um certo medo a todas essas consciências que eram chamadas de deuses, né, com deuses, e temerosas. Né? Então a gente vê que não é de agora também, somente desse momento que nós vivemos, que o ser humano tem um certo receio e o medo. Foi programado, existe alguma interação entre os seres daqui do planeta, vamos chamar assim, seres externos, para impor algum tipo de receio, algum tipo de medo, e até ficar marcado biologicamente no DNA do ser humano? Exatamente esse ponto que eu quero trazer hoje, e é muito importante, muito essencial, porque falamos de medo como meramente emoção, mas é muito mais trevoso que meramente uma emoção. Medo, na verdade, é um alimento. Então, quando você começa a entender o verdadeiro sentido do medo como um alimento, aí que tudo começa a mudar verdadeiramente. Por quê? E como um alimento? Estamos produzindo uma energia que alimenta quem? Alimenta o quê?
Porque se você for ver a partir do ponto de vista da ciência, energia é o que move algo, não é? Então, move algo, alimenta algo. Então, essa energia, quando é potencializada, então ele ganha a intensidade que também retroalimenta a fonte que está fornecendo e a fonte que está recebendo. Você falou desses seres. Sim, existem seres que já estiveram aqui, não são deste mundo, ainda estão aqui. A natureza desses seres é provocar essa energia de medo nas pessoas no mundo para que eles possam se alimentar dessa energia. São os seres que conhecemos como deuses, maioria deles registrados no Bíblia, como os deuses que conhecemos na Bíblia. Então, pense comigo. Quem está ouvindo, de repente, cada um tem suas crenças, mas na plena 2026, todos nós queremos a libertação emocional, todos nós queremos despertar, todos nós queremos alegria, paz, então precisamos realmente aceitar um fato de que é possível que estamos extremamente equivocados em muitas coisas que pensamos sobre a vida, inclusive os deuses que foram relatados num livro historicamente bíblica e biblicamente histórica. Eu vou citar só uns pontos para que as pessoas comecem a pensar. É só se abrir para começar a pensar. Houve um relato dos seres que vieram dos céus e chegaram aqui. E, claro, tinha outros seres humanos vivendo aqui, numa outra terra, que eram seres humanos originários. Só que esses seres decidiram criar homem. Então, tivemos o registro da criação de Adão e, posteriormente, Eva. Aí tiveram um filho, Caim e Abel. Aí nós temos instantaneamente registrada primeira história de sacrifício do mundo. Aí este Deus pediu para que Caim e Abel façam sacrifício para eles. Primeiramente, gente, Deus não precisa de sacrifício. E eles pediram sacrifício. Então, naturalmente, fizeram sacrifício. Aí, Caim fez o sacrifício, Abel fez o sacrifício. Aí, esse Deus aceitou o sacrifício de um e não aceitou o sacrifício de outro, provocou inveja entre esses irmãos, até ponto de agora temos registro do primeiro assassinato, primeiro homicídio registrado neste livro bíblico. Aí um matou o outro. Irmãos, primeiro registro de homicídio, um matou o outro. Aí que tivemos? Tivemos o primeiro sacrifício de sangue. Então, nisso, gera uma energia de pavor, de medo. Então, é exatamente essa energia que alimenta esses seres alienígenas de outros mundos. A partir daí, começamos a ter outros registros de onde esses deuses mandam alguém, o exército vai para tal lugar, mata todo mundo lá. Mata os homens, as mulheres, as crianças, os bebês. Não deixa pedra sobre pedra. Aí eu tenho mais medo desse tipo de Deus, porque isso também é sacrifício. Aí começamos a ver historicamente em vários templos antigos, né, registros de sacrifícios, sacrifícios que envolvem sangue. Então, esses sacrifícios provocam o quê? Medo. Medo de morrer. É instintivo dentro de um ser humano. Então, quando você fala de um Deus que fala sobre sacrifício de morrer, dar sangue,
Então, isso provoca medo. Agora estamos falando a natureza da verdadeira Deus, porque quem está me ouvindo pode pensar que, nossa, que Rex está falando que não existe Deus. Não. Existe Deus verdadeiro, não é esses deuses alienígenas. Deus verdadeiro é uma consciência luz, pura luz, uma consciência amor, puro amor, onde não há medo. Ele não expressa medo. Contido dentro da consciência desta Deus verdadeiro, não há medo. Então, você e eu somos a extensão deste Deus. Só que nós estamos vivendo dentro de um mundo onde houve interferência de seres alienígenas que vieram de outros mundos, os mundos de trevas, onde a natureza deles é medo. E eles constituíram essa mesma cultura do medo aqui. Por isso que eu e você, que somos por natureza, a nossa essência divina de amor, de luz, de brilho, agora tem dentro de nós, no nosso DNA até, e na nossa consciência embutida, esta consciência, frequência, cultura do medo. É por isso que começamos a ter medo de viver, medo de expressar a vida. Daí que começou tudo, começou a desandar. Uhum. Pegando até um gancho nisso que você está trazendo, por conta das imposições de medos, pelo menos uma, mais da metade do planeta, uma boa parte do Ocidente, quase completamente, tem o medo arraigado, além dessas conexões todas provenientes, e de dois pontos assim que tremem na base da alma, vamos chamar assim, da pessoa, que é... Eu vou trazer como pergunta que acho que é mais interessante, já que a gente está falando sobre se existe ou não Deus, e se toda essa conexão da existência de Deus, e não necessariamente esses deuses alienígenas, né? A existência do inferno e a existência do diabo. O diabo e o inferno existe realmente? Diabo e inferno existe? Ok, vamos lá. Primeiramente, este reino, ou esta dimensão, hoje existe. É uma dimensão sem luz. É uma dimensão onde as consciências que fizeram tantas coisas contra a natureza da luz, a natureza do amor, eles já começam aqui, enquanto estão vivos, vivenciando este lugar, esta consciência, esta dimensão infernal. Então, tem pessoas que nem precisam morrer para ir para o inferno. Como tem pessoas que não precisam morrer para ir para o céu, gente. Então, céu e inferno está dentro de nós. Então, tem pessoas que já estão vivendo inferno dentro de si. E tem pessoas que estão vivendo céu dentro de si. Então, veja, a consciência dimensional que você já está vivendo dentro de você é o que vai lhe conectar com essa mesma dimensão quando você não existe mais fisicamente. Então, a sintonização, todos esses planos existem, planos dimensionais existem. Existem planos da singularidade de luz, de amor, de alegria, de brilho. E falo singularidade porque não há nenhuma outra frequência contrária à luz. Não há outra frequência contrária como medo, como dor, como sofrimento. Há alegria, a leveza, a beleza, a amor. Sim, isso é a singularidade pura da natureza desta energia. Então, existem dimensões cujas características é exclusivamente, unicamente assim, que podemos chamar eu estou no céu. Então, tem pessoas que já estão vivendo este céu enquanto está vivo aqui. Por quê? Porque eles reconhecem a natureza da dualidade, eles reconhecem o medo, eles reconhecem dor, eles reconhecem sofrimento. Eles têm compaixão com isso quando eles estão passando isso. Quando eu estou passando por dor e sofrimento, eu tenho compaixão comigo, eu converso comigo, eu tenho paciência comigo. Aí, sabe o que me sustenta? Sabe o que me alegra? O que me alegra é que há dentro de mim o céu, há dentro de mim o reino de Deus. Então, aí eu vou para este lugar dentro de mim.
Aí eu encontro paz, aí eu fico sereno, aí eu começo a sorrir internamente, aí eu começo a expressar essa natureza de dentro para fora. Eu já estou no céu, eu não preciso morrer para ir para o céu. Pois, um dia, quando eu termino a minha jornada com essa consciência em forma fisicamente humana, eu já sei para onde eu vou, porque eu já estou sintonizado com essas dimensões da singularidade céu. Da mesma forma, quando alguém passa a vida expressando a natureza do terror, do pavor, do medo, para consigo e para com os outros, sempre afinetando os outros, sempre falando mal do outro, sempre fazendo as coisas que ele ou ela sabe que faz mal ao outro. Sabe por quê? Há essa natureza nas pessoas, porque eles já estão expressando a natureza desses seres que vieram de outros, sei lá de onde eles vieram, que trouxeram essa cultura. Então, existe inferno? Sim, essa pessoa já está vivendo esse inferno dentro de si. E sabe o que é mais interessante ainda? Alguém pode estar pensando, mas por que que alguém tem essa natureza do medo? Não é desconfortável? Aí a pessoa está vivendo essa natureza, está provocando essa natureza em outro. É uma pergunta lógica. Não é desconfortável? Claro que é desconfortável para quem está recebendo, para quem está provocando, não é? Porque quem está provocando, quando se torna algo que alimenta a pessoa tem prazer em fazer. Então, a psicologia tem nome para isso: psicopata. Psicopata. A pessoa provoca dor, provoca sofrimento, a pessoa sinta prazer. Então, está alimentando a pessoa para dar prazer para a pessoa. Assim que alimenta esses seres e dá prazer para esses seres. Então, para quem está recebendo, está no céu. Para quem está provocando, a pessoa é como se fosse a própria diabo se alimentando e sentindo prazer. Será que é por isso que a gente vê esse estereotipo de diabo sempre dando gargalhada? Será? Uhum. Sempre dando gargalhada, atormentando as pessoas. Ok, agora para concluir a resposta desta pergunta, também criamos diabo. Porque se você volta para antes da religião e pergunta para as pessoas, como que vocês lidam com o diabo? Eles vão responder, quem? Quem? A gente não conhece essa pessoa, não. Então, religião é outro grande problema no mundo hoje. Religião, sim, criou uma crença que todos nós cultivamos, acreditando que existe um ser aonde aquela primeira ser, Deus amorosa, ele te ama, mas olha, você tem que fazer tudo que ele manda, porque se você não fizer o que ele manda, você vai morrer. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai te julgar. E sabe de uma coisa? Ele tem um inimigo. Esse inimigo, ele é trevoso. Esse Deus que é seu pai amoroso, ele vai te mandar para esse inimigo dele. E sabe o que esse inimigo dele vai fazer com você? Um churrasco. Ele vai te torrar no fogo eternamente. Você vai ficar lá gritando, ele vai ficar dando gargalhado, se divertindo, se torrando. Cara, como que chegamos, nós, consciências tão inteligentes, tão sábios, como que chegamos no nível de acreditar numa história desta? Acreditar até ponto que essa história rege, domina e controla a nossa vida. Então, falamos de libertação, então temos que falar a verdade. Não existe um Deus que manda seus filhos para o inferno. Existe um Deus benevolente, amoroso,
que quando você expressa essa mesma natureza em ti, você retroalimenta essa mesma energia, você potencializa essa mesma energia. Enquanto você está aqui vivendo, você vive em paz, você vive com alegria, você não vive com medo. Você não vive com... Você vai sentir medo em determinado momento, mas é só temporário, passou, você volta para essa natureza. É só começar a viver assim. Não é difícil. Não é difícil. Quando você vive amando, você vive com amor. Quando você vive temendo, você vive com medo. Então, viver é o quê? O que é mesmo viver? Viver é expressar a vida em ação, movimento em ação, através dos seus pensamentos. Começa ali. Não adianta fingir sorrindo, fingindo que você é bondoso, enquanto dentro de você você está julgando, criticando e condenando todo mundo. Não adianta, porque a ressonância interna e a ressonância externa não vão bater, não, vão estar em conflito. Uma hora vai desmanchar, vai desmoronar. É insustentável. Mas quando você começa a reorganizar a casa desde o pensamento, então, deixa eu observar meus pensamentos. Os meus pensamentos são muito críticos, está julgando, está condenando, mas quando eu encontro todo mundo, eu vou sorrindo, abraçando todo mundo, aí todo mundo vai me achar maravilhoso, vão me amar, mas eu sei o que eu estou pensando sobre todo mundo e sobre o mundo todo. Então, você está enganando quem? Você mesmo. Esta é a natureza que vai começar a lhe conectar com essas frequências trevosas. Em determinado momento, vai engatar. Então, esses pensamentos vão começar a atuar nas frequências emocionais. Seus emoções vão entrar em ressonância com a frequência das coisas que você está pensando. A partir disso, você começa a sentir mais frequências do medo. Você começa a viver com medo. Então, tudo aquilo que você pensa sobre as pessoas começa a ressoar em você. As inseguranças, os medos, tudo começa a ressoar em você. Aí você passa a viver a vida com medo e expressar a vida com medo. Aí você já está vivendo inferno dentro de você. Uhum. Bom, nessa perspectiva, então, nós vivemos um inferninho aqui, criado por nós mesmos, e que, notadamente, há alguns tempos tem sido chamado de Matrix, né, que sustenta o inferno, que tem os diabinhos e que espetam e churrasqueia a mente de muita gente. E isso que você falou também é bem interessante, principalmente para as grandes metrópoles, né? Eu vou trazer como uma pergunta também, porque eu acho que é bem interessante. Que quando você vai para as grandes metrópoles de alguém que vem do interior ou que vem de cidade menor, vai falar sobre violência. Não, não vou para São Paulo porque é violento, não vou para o Rio porque é violento, não vou para as grandes metrópoles porque é violento. É possível que o medo da violência acabe exatamente atraindo situações que tememos e viremos no loop aí da Matrix. E como é que a gente pode sair desse ciclo, né? Quebrar esse ciclo temeroso, que eu conheço pessoas que não vêm para São Paulo, tem pessoas que não vão para o Rio de Janeiro, por conta de receio da violência. E sabe o que acontece quando eles saem? São assaltados. Eu tenho um amigo, alguns anos atrás, em São Paulo, ele me contou uma história. Ele é estrangeiro. Então, é um cara que viaja o mundo. Ele, corações abertos, sem medo de viajar para lugar nenhum. E ele estava no ônibus. Então, ele me falou duas coisas. Primeiro, ele estava dentro de um ônibus em São Paulo. Aí ele falou, Rex, pessoas estavam falando coisas estranhas, todo mundo sussurrando. Sks, sks, sks. Aí ele ficou olhando, o que eles estão falando? Aí todo mundo... Sks, sks, sks. Aí eu estava ouvindo e falei, repete esse som. Ele falou, todo mundo... Sks, sks. Falei, licença, 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 licença. Pessoas pedindo licença para passar. Licença, licença, licença.
Aí, depois, ele contou que ele sentou e começou a cochilar. Aí ele cochilando e ladrões entraram no ônibus, como chama? Arrastão? E assaltando todo mundo lá. Quando ele acordou, estava todo mundo apavorado, chorando. Ele falou: o que, que aconteceu? Como assim? O que, que aconteceu? Acabaram de roubar tudo, assaltar todo mundo. Ele falou: eu não vi nada. Deixaram ele em paz dormindo. Ninguém acordou ele para soltar ele. Ele ficou dormindo enquanto eles assaltaram o ônibus inteiro. Agora, a pessoa que chega de algum lugar temendo de ser assaltado, muitas vezes são assaltados. Por quê? O que tememos é o que vai sintonizar a nossa frequência, a nossa energia com a mesma. Gente, isto é a lei da ciência natural. Então, nós não estamos falando de qualquer coisa de psicologia, não. É ciência natural. Frequência sintoniza com a frequência, atrai e potencializa a frequência, que é energia. Então, por isso, a cultura de pensar, que vai gerar a cultura de sentir, que gera a cultura de agir. Então, quando você começa a cultivar, como, sabe, preparar a terra fértil, para colocar uma semente boa, para poder gerar e colher uma fruta boa. Esta terra fértil é no seu pensamento, por isso que chamamos de campo quântico. É um campo fértil, onde você semeia, onde você planta. Você vai lá e começa a semear medo. Medo de ser assaltado, medo de doença, medo disso, medo de aquilo. Volta para colher o quê? A mesma coisa que você semeou. Aí, quando dentro dessa terra fértil do pensamento, você começa a só sintonizar outras coisas. Existe? Existe. Não é que você está ignorando o que existe. Afinal, essa dimensão é a dimensão de dualidade. O que, que temos para lidar com a dualidade? Escolhe o foco. Escolhe e foco. Então, você escolhe e foco, e você começa a focar em simplesmente cultivar aqueles pensamentos que te nutrem. Tem tantas coisas boas para pensar. Pense no que você vai fazer hoje de bom para você e de bom para os outros. Pense na família, o que você pode fazer para ajudar os outros. Sabe o que mais gera o amor? A gente fala muito sobre me amar. Ah, eu estou me amando. Sabe o que eu descobri, Samuel? O maior ato de auto-amor é quando você expressa amor para os outros. O maior ato de auto-amor é quando eu expresso amor para os outros. Isso alimenta duplamente. Quando você expressa amor só para você, alimenta você. Mas experimenta expressar amor para os outros. Duplo e retroalimenta duplamente. Então, isso que sustenta mais ainda. A mesma coisa quando você expressa pavor, medo, terror, falando mal e fazendo mal aos outros, a mesma coisa acontece com você. Então, pessoas saem do interior, vêm para grande cidade. Quando você for fazer isso, que seja com amor. Quando você for fazer qualquer coisa, não coloca semente diferente daquilo que você quer manifestar. Conhece aquela história grega? Uma história grega de um sábio que estava indo para a Grécia. Aí ele parou, ele parou na estrada para almoçar. Chegou uma pessoa indo para a Grécia e, sábio, você está aí. Então, você pode me falar como que é a vida lá na Grécia, Atenas, lá em Atenas. Aí o sábio perguntou, de onde você está vindo? Aí ele respondeu, estou vindo de tal cidade. Como que é lá? Como que são as pessoas? Como que é a vida lá? Lá, as pessoas são muito ruins. Muito ruim. A vida é muito difícil. O sábio respondeu, bom, em Atenas, pessoas são exatamente a mesma. Você vai encontrar pessoas da mesma.
E a vida lá é difícil. Aí o cara continuou viajando triste. Chegou outro. O sábio, estou indo para Atenas. Você pode me falar como que é a vida lá? O sábio perguntou, de onde você está vindo? Estou vindo de tal cidade. Como que é a vida lá? É muito legal, pessoas são muito bacanas. A vida lá é fluida, alegre, tudo mais. Aí o sábio sorriu e falou, em Atenas, é a mesma coisa. Você vai encontrar o mesmo tipo de pessoas, tudo fluida, tudo feliz. Porque o sábio sabe que essa crença que a pessoa está levando é o que a pessoa vai manifestar onde está indo. Então, saindo de interior, vindo para São Paulo ou Rio de Janeiro, o que você está trazendo de dentro de você é o que você vai manifestar aqui. Isso também é a verdade em relação à vida, tudo que fazemos na vida. Manifestamos aquilo que carregamos dentro de nós. Uhum. Bom, nessa reflexão, né, de conexão com amor e medo, nós podemos até entender que o medo torna-se uma espécie de mecanismo de alerta que vai indicar que nós estamos distante dessa frequência do amor, né? Dessa frequência do amor, de conexão com o amor. Exatamente, exatamente. Então, pensando no mecanismo existencial, essa linguagem científica, filosófica de frequências. Então, você está sintonizada com uma frequência. Imagina você tentando sintonizar com FM XYX. Aí, quando você começa a chegar perto, vai saindo aquela chiado, aí você começa a ouvir voz misturada com chiado vai passando, aí voz límpida, você está ouvindo as pessoas falando. Você começa a sair dessa frequência, começa a voltar chiado. Aí, logo, você começa a sintonizar com uma outra conversa, um outro canal. Então, é como se fosse saindo do canal de amor, de alegria, para um canal de medo, mais denso, mais inseguro, trevosa. Aí você logo para. Eu estou me distanciando de Deus verdadeira. Porque a natureza desta Deus verdadeira, que nem forma tem, que nem nome tem, que é uma consciência pura, amorosa, leve, alegre. Então, você é esta mesma energia. Então, como que eu sei que eu estou em Deus e Deus está em mim? Quando essa frequência aqui, esta consciência, temporariamente em forma humana, chama Rex. Quando a consciência Deus está sempre aqui. Ele não muda. Ele não muda. Então, essa consciência, dentro dessa natureza de dualidade, eu que muda canais. Então, quando eu estou sintonizada plenamente com essa frequência, eu vibro nessa frequência. O que eu vibro? Eu vibro alegria, eu vibro entusiasmo, eu vibro riso, eu vibro gargalhada, eu vibro paz, eu vibro sabedoria. Como que eu sei que eu não estou mais sintonizado nessa frequência divina? Quando eu começo a receber convites, tem medo do final do mundo, fim do mundo, o medo de alienígenas chegando, o medo de isso, o medo de aquilo, medo de ser assaltado, medo. Estou me afastando dessa frequência aqui e me aproximando à frequência que está me fazendo convite para o quê? Para alimentar dessa frequência que eu agora estou gerando. Estão entendendo como funciona? Uhum. Vou pegar esse gancho também nessas felicidades, dessa alegria, dessa conexão tão alegre e sintonizada aqui, divina, com uma das perguntas também lá do início do programa, da abertura do programa, como instigando essas pessoas a ficarem com a gente até o final, que é aquela pergunta que eu fiz sobre a felicidade. Que se a felicidade, ela como é que eu falei? Se ela assusta mais do que a dor. Para a maioria das pessoas, pelo incrível que pareça, sim. Porque quando a pessoa começa a sentir
feliz e alegre. Agora eu tenho uma família amorosa, eu tenho uma casa onde eu me sinto em paz. Finalmente eu tenho trabalho que me traz bem-estar. Vida está boa. Peraí, eu estou saudável, eu estou feliz. Nossa, agora eu preciso tomar cuidado. Tá boa demais. Tá, tá bom demais. Porque há uma cultura onde pessoas estão mais acostumadas com dor e sofrimento. Num mundo onde dor e sofrimento e medo predomina. Então, quando você está bem, duas coisas acontecem. Primeira coisa que acontece, você começa a ter medo que não vai durar, porque você já ouviu muitas pessoas falam, cuidado, isso não dura não. Você já ouviu muitas pessoas falar isso, cuidado, isso não dura. Aí você começa a ter medo, gente, eu quero que isso dure. E isso pode durar, porque você se sintonizou com a natureza da sua essência, daquilo que você está aqui para expressar. Amor, bem-estar, felicidade. Não acredita que é outra coisa, não. Acreditando que é outra coisa, isso é a armadilha. Aí você começa a temer, isso não vai durar, não. Sabe o que vai acontecer? Isso dura. O que muda, ele muda de forma. E não tem medo quando começa a mudar de forma, porque às vezes, quando começa a mudar de forma, você começa a ter medo de que está mudando. Deixa mudar. Deixa mudar. Porque esse medo de que está mudando é o que vai puxar gatilho do medo de que a felicidade está acabando. Mas quando você deixa mudar, ele vai modificar para melhor. Quando não há medo, ele modifica para melhor. Quando há medo, ele começa a mudar a frequência. Então, essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que acontece, que a pessoa começa a achar que eu não sou merecedor disso. Porque eu olho ao meu redor, o mundo está sofrendo. Há muitas pessoas em sofrimento, há pessoas em guerra, há lugares em guerra, pessoas estão morrendo. Eu não sou merecedor disso. Tem pessoas que pensam assim, porque como que outros estão sofrendo e eu estou bem? Então eu preciso me proteger, porque eu tenho medo de que eu não sou merecedor disso. Eu sinto até culpa. Eu sinto até culpa de estar bem e outros não estão. Sabe que tem pessoas que sentem culpa que eles estão bem e outros não estão. Então, isso é outra armadilha. Então, cada pessoa, aquelas pessoas que você está comparando com você, porque você sinta culpa que eles não estão bem, eles estão vivendo a realidade que de alguma forma nós não sabemos como. De alguma forma, eles manifestaram essa realidade. E, de repente, essa pessoa está ouvindo o que estamos falando aqui, aí a pessoa está pensando, peraí, como que eu cheguei aqui? Como que eu cheguei nesse ponto de manifestar isso? O que que este homem está falando verdadeiramente? Deixa eu prestar atenção. Isso serve para todos vocês que estão me ouvindo. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Será? Porque é importante que você entenda o que eu estou dizendo. Eu vou marcar um X no ponto X, para que você não pense a Y de o que eu estou dizendo. Então, eu vou cruzar X no ponto X, para que você não pense a Y no que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é simplesmente assim. Eu estou falando sobre medo de viver e medo de morrer. Medo de viver, presta atenção nessas duas palavras. Primeiro, medo. Segundo, viver. Então, o que isso significa? Você está expressando a vida através da consciência medo. Medo de morrer. Você está expressando o fim da vida dentro dessa mesma consciência. O que sobrou? Nada. Você não vive. Você já está morrendo. Você está vivendo com medo e você já está morrendo com medo. Ninguém quer viver assim e ninguém quer morrer assim. Então, não serve.
E eu sempre falo, se qualquer coisa nos serve para o bem do ser, nos serve. Esse é o primeiro ponto. A segundo ponto, então, se nos serve, o que serve então? O que devemos focar a atenção? Devemos focar a atenção no amor de viver e amor de morrer. Todos nós vamos morrer. Então você quer morrer sorrindo, com amor, sabendo que não é o fim dessa consciência que anima este corpo, mas é início de uma nova, linda jornada. Eu, no último suspiro, eu quero sair desse mundo sorrindo e pensando e falando, uau, que viagem! Assim que eu quero concluir a minha vida. Com um sorriso e falando assim, uau, que viagem! Morrendo com amor, como eu vivi com amor. Então, queridos, é escolha que fazemos. Como que você está escolhendo hoje viver com amor ou com medo? Me fez lembrar aqui, né, em São Paulo tinha o Play Center, que era um parque de diversão ali na Marginal, e tem também o Hopi Hari, né? E aí no Play Center sempre tinha tinha pergunta com os técnicos lá, com emoção ou sem emoção? Na viagem, né? Lembrei muito disso, né? E aí todo mundo que, fazia tempo que a gente não ia lá, né? No mau dinheiro, porque a gente da periferia indo lá no parque, com emoção, montanha-russa, aquelas conexões todas lá. A vida é uma montanha-russa, né? Então nós somos esses viajantes cósmicos, tendo essa experiência humana por aqui, para algumas pessoas assim, né, com o sentido de férias, como indo lá no parque de diversão, lá no Play Center, lá no Hopi Hari, e algumas se enrolando numa espécie de drama, num drama cósmico, vivendo a sua vida como sendo até uma prisão e cheio dessas culpas, né, que você acabou de trazer também aqui, que faz com que pegue, né, somos assim, pego nessa armadilha. Só que tem pessoas que externamente e para muitas outras pessoas é uma pessoa de um grande sucesso, né? É uma pessoa que tem tudo financeiramente, ou tem uma família, tem tudo. Por que é que tanta gente que acorda de manhã, em vez de, como os povos originários, salva o dia, reverencia, canta, sorri para a vida, né? Ou como gato, ou como os pássaros todos, em vez disso, não tem vontade de viver, mesmo tendo tudo, entre aspas, do que muitas pessoas sentem vontade de ter. Sim, porque essas pessoas estão vivendo como donos. O segredo é viver como guardião. Então, o que é a diferença? Quando você vive como dono de qualquer coisa, você tem medo de perder aquilo, porque você é dono. Quando você se considera como guardião, desde guardião do seu próprio corpo, não é dono desse corpo. Você cuida desse corpo porque é temporário. Aí você vai observando esse corpo mudando com a idade e cada mudança você curte, você se alegre com isso. Ao invés de olhar para você, gente, presta bem atenção nas próximas coisas que eu vou falar aqui. Bem atenção. Aquela coisa de parar em frente do espelho e olhar assim, agora estou vendo um cabelo branco, estou vendo uma ruga, estou envelhecendo, meu corpo não é mais a mesma coisa, porque a vida toda você passou a acreditar que você é somente esse corpo. Então, você começa a viver verdadeiramente quando você entenda que há uma consciência divina que anima esse corpo, e você passa a ver este Deus olhando de volta para você nesse espelho. E percebe que este corpo é temporário. Este Deus, essa consciência que está olhando você de volta nesse espelho, é você que não tem idade.
É você eterna, que não tem idade. Isso que você tem que olhar em você, não é cabelo. Ah, cabelo está desarrumado, tem cabelo branco, peso, estou muito magro, estou muito gordo, tem ruga, tem que fazer mais maquiagem. Se você vive isso assim, garantidamente, você está achando que você é dono desse corpo, ao invés de guardião, de cuidar de nutrir. Claro, cuida desse corpo, faz exercício, se alimenta bem, mas esse corpo, um dia natureza dessa é envelhecer. Um dia você não tem mais, você é essa consciência. Então, você não é maquiagem, você não é cabelo, você é Deus, temporariamente em forma humana. Então, veja esta Deus além do corpo. Você não é dono dos seus filhos. Você é guardião dos seus filhos. São seres como você, em forma temporariamente humana. Eles também são mestres. Fique atento para aprender com eles. Não é só ensinar. Você acha que você só existe para ensinar para seus filhos? Não. Você existe também para aprender, porque eles são como você, mestres, deuses em forma humana. Você não é dono de ninguém, você é guardião. Cuida do seu marido, cuida da sua esposa como guardião, não é como dono. Você não possui nada neste mundo. Sabe aquela casa, empresa que você deixou tudo, você deixou de viver para construir, porque você acha que quando você constrói, você chegou lá, você não chegou a lugar nenhum. Então, a empresa vale bilhões hoje. A Steve Jobs aprendeu isso quando construiu Microsoft. Aí ele percebeu, isso não é a vida, não é a minha vida. Eu não sou dono disso, isso não está me trazendo essencial, que é a felicidade, diferente do Bill Gates. Aí ele se rompeu para cuidar da vida. Então, eu não estou dizendo para você romper de nada, eu estou dizendo para você tenha consciência de que há vida para você cuidar, não é para você possuir. Porque quando você se vê como dono, você tem medo de perder. Você começa a ficar defensivo, ofensivo, de perder aquilo que nunca lhe pertenceu. Aí a casa um dia não existe mais, como você um dia não existe mais. Sabe o que uma outra coisa? Tudo que você construiu, que você deixou de viver para construir, um dia você vai deixar aqui. E às vezes você deixa, aí os herdeiros começam a brigar. Começa a brigar. Então, sim, constrói, mas no caminho dessa construção, não esqueça de ser feliz, não esqueça de viver, não esqueça de tirar tempo para você, não esqueça de fazer coisas bobas, não esqueça de brincar, não esqueça de ser criança, não esquece de ser criança, não esquece dos prazeres, ah, de simplesmente existir, brincar, ser guardião, cuida do seu jardim, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida do seu corpo, mas como guardião, sabendo que tudo é temporário. Aí você vive com mais prazer. Uhum. Tem um filme do Adam Sandler como ator nele, né, que chama-se Clique, que ele vai numa loja e tudo mais, ele tem uma experiência e tudo começa a passar muito rápido, porque ele tem um controle, né, na mão e vai controlando. E ele observa que quando ele avança, é aqueles momentos que ele não quer passar, que é os momentos desafiantes da vida ou que ele não está gostando. Ele vivia num piloto automático, né? Nesse filme ele traz muito dessa questão de piloto automático e você tomar as rédeas também como guardiões da sua própria vida e das relações, no caso dele, né, com a esposa, né, também com os filhos, e a relação com o trabalho, que normalmente toma o aspecto de sobrevivência, uma quantidade exorbitante de tempo em detrimento a vivenciar, brincar. E hoje de manhã eu estava indo lá a levar as crianças na escola, algumas pessoas falavam que pai mais estranho, gargalhando com as crianças no meio da rua. Mas por que eu estou falando isso? Para trazer uma pergunta relacionada a isso com o que você trouxe e que tem essa conexão com esse filme, inclusive, que é Clique, né, do Adam Sandler, que é
quais os sinais de que a pessoa está no repeat, né? Que está no piloto automático da vida. Quais os sinais que está nesse piloto automático da vida? E um outro ponto também, que é muito condizente com isso, que é pensar demais pode também ser uma das formas de fuga, de fugir da própria vida? Uhum. Pensar demais é um sinal de insegurança, sabia, né? Então, porque você já pensou, depois para assim, e se não dá certo? Deixa eu pensar melhor. E se não dá certo? Deixa eu pensar melhor. Já é sinal de insegurança. E sabe de uma coisa? Já está em looping. Então, pensar demais já está em looping, repetida. E tem uma experiência que já foi comprovada, que quando você verdadeiramente presta atenção no primeiro insight que chega para você, vem do espaço do saber, da sua essência, que chamamos de sabedoria. Então, aí quando você deixa passar, sem você acessar, aí engata pensamento. E pensamento vem da esfera das crenças. Então, aí entra em conflito. Aí você começa a duvidar. Porque pensar e depois cancelar, e depois pensar e depois cancelar, são dúvidas e inseguranças. Então, primeiro insight que vem da sabedoria é o que muitas vezes passa despercebida. Então, como que podemos perceber isso? Quando entendemos que o que vem primeiro, perguntas ou respostas? O que vem primeiro são as respostas. Porque as respostas já existem esperando você fazer a pergunta. Então, o que acessa essas respostas que já existem é nossa sabedoria. Porque eu já sei que existe. Eu sei que existe. Daí que vem a sabedoria. Então, quando você quer fazer alguma coisa, aí você intencione para saber o que fazer. Intencionem para saber o que fazer, diferente de pensar o que eu vou fazer. Então, intencione para saber o que fazer. É a diferença, quando você que está me ouvindo agora, parece tão sutil, e é sutil. Ao mesmo tempo, é grandiosa. Repete. Pensar o que eu vou fazer. Sentir o que eu vou fazer. Sentir o que eu vou fazer, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei. Então, eu estou sentindo o que eu vou fazer. Pensar o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer. Entender a diferença? Aí eu começo a entrar em looping de pensar. Agora, quando eu sinta o que eu vou fazer, surpreendentemente, eu nem conclua a percepção de sentir, eu já estou fazendo. Eu já estou fazendo. Eu já me peço assim, fazendo. Aí eu percebo, cara, eu já estou fazendo. Eu não, quase não estou mais pensando. Eu estou fazendo. Samuel, eu já fiz coisas na minha vida que pessoas chegam assim e falam, Rex, como que você conseguiu fazer isso? Aí eu falei, eu não sei, só fiz. Aí eles perguntam, me fale, mas recurso, de onde você conseguiu recurso para fazer isso? Eu não sei. Mas você tinha esse recurso antes de começar? Não, eu não tinha. Como que você conseguiu fazer então? E foi fazendo, e foi acontecendo. Aí, depois eu mesmo para pensar, como foi que eu fiz mesmo? Aconteceu. Se eu estivesse parado só pensando em o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, eu iria ficar ali, nessa looping existencial. Então, é a expressão da nossa natureza divina, quando, repito, quando estamos sintonizados nesta frequência divina, aí ele flua através de nós. As coisas acontecem. Uhum. Vou voltar lá para a pergunta inicial, antes dessa resposta relacionada ao pensamento, que é os sinais, porque aí é um ponto também das pessoas se identificarem, né?
quais os sinais de que aquela pessoa, ou a alma daquela pessoa, entrou no modo automático. Entrou realmente no automático, porque provavelmente por aí ela consegue se identificar, porque às vezes está tão no loop, tão entranhado, e tão ali rodando naquela corrida dos ratos, que não consegue nem ver nenhuma perspectiva, porque só vê aquilo. Uhum. Então, quais são os sinais? Então? Ok. Primeira coisa, quando você se pega pensando, a minha vida está parada, as coisas não andam. Quando você se pega pensando isso, a minha vida está estagnada, as coisas não andam. 1. 2. Quando você se pega perguntando para você mesmo, eu estou feliz com isso que eu estou fazendo? Você não está mais. É um grande filósofo indiano, fala muito disso, Krishnamurti. Krishnamurti sempre fala, quando você começa a perguntar, eu estou feliz, você não está mais. Então, quando você se pega fazendo essas perguntas, eu estou feliz com a minha vida, eu estou feliz com isso que eu estou fazendo, não está mais. A minha vida está estagnada, você começa a pensar isso, tá. Porque quando a sua vida está fluida, você não vai fazer essas perguntas. Então, esse é o primeiro sinal que você percebe. A minha vida está estagnada, está parada, está. Então, aí você começa a olhar o que está parado. Aí você percebe que as coisas que você está fazendo versus as expectativas que você tem não está mais batendo. Então, eu estou me esforçando muito no trabalho, mas as expectativas que eu tenho sobre esse trabalho não estão acontecendo. Não está chegando prosperidade ou fluidez, nem aquela alegria, leveza de estar fazendo isso, eu tenho mais. A mesma coisa nos relacionamentos. Tem muitas pessoas que estão em relacionamentos estagnados no sentido de eles não estão felizes com um e o outro, eles só vê o pior no um e o outro. Então, quando você está em relacionamento com alguém que você deveria amar, ou alguém que, pela definição do relacionamento, precisa ser a expressão de amor. Sabe por que temos esse relacionamento de casais, Samuel? Exatamente a expressão da natureza de a energia de amor que retroalimenta a energia de amor. Quando eu sinto amor por você, estamos convivendo no dia a dia, e você sinta amor por mim, estamos convivendo no dia a dia, amor que sentimos por um e outro, nos retroalimenta, intensifica e potencializa até ponto que afeta até nossa saúde física. Aí estamos mais saudáveis, os hormônios fluem, nada está estagnado. Então, quando você se encontra num relacionamento onde você pensa, nossa, esse relacionamento não está me fazendo bem, está estagnada no sentido de o sentimento que eu tenho para com essa pessoa não é mais esse sentimento de amor, e eu não estou sentindo isso vindo da pessoa. Aí está na hora de você se perguntar, agora, que energia emocional que estamos retroalimentando aqui? Porque essa energia emocional que estamos retroalimentando é o que você vai perceber que começa a fazer a pessoa adoecer. Então, são esses os sinais que pessoas precisam procurar. E não ignore esses sinais no seu trabalho. Então, aquela coisa que você fazia não está mais encontrando êxito, não está mais encontrando fluidez, travou, porque a sua própria energia não está mais dentro daquilo que você está fazendo, travou. Então, presta atenção nesse sinal. A mesma coisa nos relacionamentos. Então, já está em looping. A partir daí, você precisa encontrar saída. Você falou do Krishnamurti, né? Eu gosto bastante também desses pensamentos que ele traz. E os entrevistados tinham um certo receio, né? Eu lembro quando ele veio para o Brasil, os repórteres falaram, nossa, vamos me entrevistar, Krishnamurti, ficavam com receio do que, porque às vezes ele dava um nó no próprio entrevistador com as perguntas, porque ele respondia muito com perguntas. Sim. A maioria das falas dele era com perguntas, era bem interessante, né? E tem um livro fantástico que eu recomendo para vocês buscarem, que é A Primeira e Última Liberdade, que nesse livro ele traz uma síntese bastante interessante sobre a ideia filosófica e do porquê que ele deixa, por exemplo, a sociedade teosófica para seguir o seu caminho pela vida e trazer os passos com maior presença e liberdade, né? E você falou sobre ele e me remete também à Índia, e eu sei que você gosta também bastante dessas conexões com a Índia. O que a cidade de Varanasi, na Índia,
ela ensina sobre beleza, sobre o que a gente está falando aqui, sobre transição, sobre desapego, quando se relaciona, por exemplo, com o corpo físico e o que você experienciou de marcante também nessa cidade, Varanasi. Sabe, Samuel, uma das coisas que eu faço, eu tenho empresa chamada Rex Thomas Travels, tá? Além do Instituto Rex Thomas, que é um centro de retiro, treinamento, tudo mais, né? E tem também a Rex Thomas Travels. Especializamos em viagens espirituais. Eu levo grupos, levo pessoas para Peru, para Egito. Índia agora vai ser em fevereiro de 2027, quando estamos em Carnaval aqui. Vamos para Índia e Nepal. Um dos lugares onde eu sempre passo nesta viagem, cidade chama Varanasi. Varanasi é conhecida como cidade de Shiva. É onde este tema que estamos falando hoje, medo de morrer. Medo de morrer. Olha, se você tem medo de morrer, visita Varanasi, você vai voltar libertada do medo de morrer. O que que tem em Varanasi? Varanasi, quando você chega, tem Rio Ganges. Na beira do Rio Ganges, há vários templos onde eles fazem cremações, né, de pessoas que morreram. Porque há uma crença hindu de que se você morrer em Varanasi e você é queimado em Varanasi, você alcança moksha, você se liberta da reencarnação. E uma coisa muito curiosa que acontece em Varanasi. Em Índia tem castas, né? Então, casta mais baixo, os Dalits, eles não podem ser tocados, eles são intocáveis. Principalmente a casta Brahmin, que são os sacerdotes, eles não podem interagir, nem casar, nem tocar nos intocáveis, nos Dalits. Só que, quando um Brahmin morre, há um ritual onde Dalit tem que quebrar o crânio do Brahmin, do Brahmin. E só Dalit pode fazer isso. E quando perfura o crânio, aí há uma crença de que liberta a consciência para que ele saia da roda de samsara, para ele não repetir a reencarnação. Aí é cremada. Pessoas vão para Varanasi de vários lugares da Índia para morrer. Tem pousadas, hotéis especializados nisso, onde a pessoa passa, acho que 2 semanas. Se a pessoa não morre, sabe? Se a pessoa não morre em 2 semanas, tem que sair. É porque não é merecedor. Não é merecedor de morrer em Varanasi. Aí, em Varanasi, a gente pega o barco, aí vamos fazendo, navegando pelo rio Nilo, o nascer do sol, vendo esses templos, cremando corpos 24 horas, mas é com tanta devoção. Então, os mantras, os hinos para Shiva, aí acendemos vela com flores para contemplar a nossa própria vida e a nossa mortalidade e imortalidade. Aí, no barco, eu falo sobre a nossa imortalidade. Aí acendemos essa vela com flores e soltamos no rio Ganges, honrando a nossa própria existência eterna. Olhamos além desta vida matéria para aquela vida que temos verdadeiramente. Assim, nós também estamos nos libertando deste medo de morrer. De certa forma, é moksha, nos libertando mesmo dessa looping reencarnatória existencial. É incrível, Varanasi. Que ótimo. Eu gosto muito também das conexões. E me diz uma coisa, qual o papel, já que a gente está falando de Shiva, de Varanasi, qual o papel, então, de Shiva, de Brahma, de Vishnu na desconstrução e na reconstrução das nossas realidades internas? Sim.
Na filosofia védica, na Índia, nós temos estudos bem antigos, védicos, que falam sobre consciências, 3 consciências. Aí, posteriormente, há certas associações de manifestações das divindades dentro dessas consciências. Mas, originalmente, se você volta para milhares de anos atrás, você vai perceber que era consciência sem roupagem. Então, na região da Índia, ganhou roupagem de uma divindade masculina, forte, alto, grande, cor azul, com serpente em volta do pescoço dele, conhecida como Shiva, cujo cabelo deu origem aos rios Ganges das Himalaias. Aí Vishnu é aquela consciência, a divindade que sustenta, e também a Brahma, que cria. Entendam que são inicialmente consciências sem forma. Em várias tradições e culturas no mundo foram ganhando formas, até na cultura iorubá, até na cultura hindi, em vários lugares. Então, na Índia, essas consciências que conhecemos como Trindade, consciência trio, Trindade, que funciona como tudo que é criada, ou tudo que é manifestada no universo é manifestado através de uma consciência que em sânscrita chama Brahma, a consciência que cria, que manifesta. Depois desta criação e manifestação, o que foi criado precisa ser mantida, precisa ser sustentada. Aí uma outra consciência, mas é da mesma consciência. Essa mesma consciência se encarregar de manter aquilo que ele criou. A partir dessa nova papel de se encarregar de manter aquilo que ele criou, ganha o nome, chama Vishnu. Aí referimos essa Vishnu como uma outra divindade. Aí esta mesma consciência se encarregou de desfazer, quando não serve mais, aquilo que ele mesmo criou. Aí, quando essa consciência se encarregar de desfazer aquilo que estava sustentando, que não serve mais, entra numa outra frequência de consciência que em sânscrito conhecemos como Shiva. Não é de destruir, é de desconstruir, é diferente. Destruir é como se fosse que não tem sentido. Desconstruir tem uma proposta. Aí ele vai desconstruindo para criar o espaço, para que ele mesmo cria o novo dentro dessa consciência que chama Brahma. Aí, na Índia, tem vários mantras. Tem uma que Sai Baba cantava, e eu gosto muito dessa consciência, Sai Baba, que ele canta assim: Jaya Guru, Sairam, Jaya Guru, Sairam, Jagat Guru, Satya Sairam, Jagat Guru, Satya Sairam. Brahma, Vishnu, Shiva, Sairam. Brahma, Vishnu, Shiva, Sairam. Para Brahma Rupa, Sairam. Para Brahma Rupa, Sairam. Mata Pita Guru Sairam, Mata Pita Guru Sairam, Jagat Guru Satya Sairam. Eu canto essa mantra no rio Ganges, lá em Varanasi, porque é mantra que expressa exatamente esse ciclo de vida, de viver e de morrer.
Já que a gente está falando dessas conexões, né, tão divinas e tão bonitas, vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários aqui, olha aí que bonito, ou que bacana, ou como é que se sentiu em termos de energia, em termos de frequência, né, falando de frequências de alinhamento. A gente começou falando, inclusive, sobre processos de limitações impostos por caminhos religiosos específicos, com ideias que entram, faz as pessoas entrarem em loop. Mas existem consciências que não necessariamente vieram para essas conexões de entrar tudo em loop, mas veio para despertar. Qual a importância, então, de se enxergar Yeshua através da ressurreição, em vez de uma crucificação? Sim. Né? E compreende também uma das falas que também é atribuídas a Yeshua, que é vós sois Deus, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Esta consciência que viveu como Yeshua, que muitas pessoas conhecem como Jesus, para mim é a consciência que mais mexe comigo. Então, eu falo, eu tenho um mestre. Este mestre é Yeshua. Porque tudo que ele foi, tudo que ele é, tudo que ele ensinou, me inspira. Me inspira. Mas eu não vou procurar Yeshua em nenhuma igreja. Porque este foi o ser cuja vida foi muito mal entendida. Muito mal. Sabe que uma vez, numa canalização, através da consciência dos Pleiades, eles falaram assim, que esta consciência que vocês conhecem como Yeshua passou também em vários mundos, várias dimensões. Aqui foi o único lugar onde ele foi morto. Onde ele foi morto. E, ok, essa consciência, ele poderia ter recusado de passar por o que ele passou, porque o que ele passou, para que as pessoas entendam a Yeshua de uma forma diferente. Ele viveu na época quando os romanos dominavam a região que hoje conhecemos como Israel. E aí, quando os romanos dominavam esse lugar, os romanos, eles serviam esses deuses alienígenas, cuja a vontade deles é para que os seres humanos servem eles através das nossas dores, medos e sacrifícios. O maior sacrifício dessa é matar alguém e derramar sangue. Ok, então instrumento disso era crucifixo. Crucifixo era o maior instrumento de tortura, de dor, de medo e morte. Então, foi isso que fizeram com Yeshua, como se fosse um sacrifício para esses deuses alienígenas. Aí, claro, você vai perguntar, mas por que ele, com uma consciência tão plena, permitiu isso? Aí, a religião ensina que ele permitiu isso para nos salvar. Aí, nos salvar de o quê? Aí, religião responde, nos salvar da pecado original. Que pecado é esse? Pecado de Adão e Eva. Que pecado que Adão e Eva fez que Yeshua tinha que morrer? Então, é uma bagunça de crenças e não é verdade. Porque só basta pensar um pouco e você percebe que não há lógica nisso. Sim, ele se permitiu morrer para nos libertar da crença da morte como fim existencial. Porque o foco dele não era em morrer, o foco dele era em ressuscitar. O ensinamento não estava em morrer, o ensinamento estava em ressuscitar. Então ele se permitiu ser aquele sacrifício romano justamente para conquistar a crença de que eu não morri, eu ressuscitei. Então foram construir igreja em cima dessas crenças. Mas quem construiu igreja? Os romanos, aqueles que matou ele. Sim, mas por que mataram ele
e foram construir um país, chama Vaticano, dentro da territória romana. Isso não faz sentido. Por que eles fariam uma coisa dessa? Fizeram, porque depois que a vida deles serviu para a maior libertação, que é a ressuscitação, aí todos os ensinamentos dele espalhou pelo mundo. Até então, poucas pessoas prestavam atenção nos ensinamentos dele. Quando morreu, mataram aquela cara que falava coisas bonitas. Mas quando ressuscitou, o mundo todo prestou atenção. E quando o mundo todo começaram a prestar atenção, vem, vamos agora construir uma igreja para que juntar todo mundo, para que possamos dominar e controlar eles. Vamos construir uma crença, um dogma, doutrina, em cima de tudo que ele ensinou, menos o que ele mesmo ensinou. Vamos construir Bíblia em cima de o que as pessoas falaram sobre ele, menos o que ele mesmo ensinou. Assim fizeram. E símbolo, que símbolo que vamos usar? Vamos usar aquele símbolo de crucifixo, onde ele estava sangrando, tudo machucado, e vamos colocar isso no nosso pescoço, na igreja. Mas por quê? O que você sinta quando você entra na igreja e vê Jesus sangrando? Você sinta desempoderado, vulnerável. Você não sinta aquela coisa de que ele fez isso para me libertar. Aí você vai comer carne dele e beber sangue dele, que é um símbolo também de canibalismo, simbolicamente canibalismo, que é exatamente o que esses povos de treva exercitam e que eles querem, através de uma crença subliminar, embutir também na consciência geral. Não é disso que se trata. Imagina que você entra na igreja e vê Jesus em luz, ressuscitado, sorrindo. O que você sente? Você sente gloriosa. Você sente uau! Então, isso deveria ser símbolo de cristianismo, que não é. E não deveria ser, vamos comer carne dele e beber sangue dele. Poderemos fazer partilha de pão e vinho, sem chamar de carne e sangue. Eu fiquei pensando nessa frase anterior atribuída a ele, que é vós sois deuses, e também fiquei pensando em uma outra conexão aqui que ia trazer para você compartilhar com quem está nos acompanhando, que é sobre essa questão de morte e renascimento, no caso, ressurreição. Então, fala um pouquinho sobre essa diferenciação entre reencarnação, notadamente da Índia, que a gente acabou de trazer essas conexões muito fortes, e a ressurreição. E esses princípios de Eshva, de que você é além do que ele mesmo, né? Ele falava, ele era um ótimo elevar a autoestima da pessoa, você é melhor do que eu, né? Se vocês são deuses, as conexões também, isso também chegou, pelo menos muito pelos apócrifos, né? Pelos livros indiretos da Bíblia em si, essas conexões da essência do ser. Então, fala um pouquinho sobre isso também. Ótimo. Primeiro, ressurreição. Então, antigamente, os seres humanos originários, antes dessa criação, versão Adão e Eva, viviam milhares de anos, porque era ser que tinha consciência do seu própria essência como energia pura, renovável. Então, ele consegue se sustentar milhares de anos. Até um belo dia, quando ele decida, já deu experiência dentro desse corpo, eu vou me libertar para ter experiências em outras dimensões. Então, daí que nasceu o que, em sânscrito, uma prática antiga, em sânscrito, que eles chamam de moksha, de consciência se libertar deste corpo conscientemente. Então, essa libertação consciente, aí a consciência sai e não volta mais para aquele corpo. Ok. Aí, depois que tivemos essa versão que somos hoje, corpo mais vulnerável, dificilmente um ser humano hoje vive 100 e poucos anos, porque nós não temos essa consciência de renovar essa energia que é esse corpo,
Aí o que conhecemos como morte hoje começou a ganhar um lugar bem amplo na nossa sociedade. Ok, Yeshua mostrou para nós que este corpo pode chegar num ponto de inatividade, onde a consciência que anima esse corpo não consegue mais animar o corpo, porque a biologia do corpo já chegou num ponto tão danificado que o sangue não circula mais, o coração não bate mais, então nós temos o que chamamos de morte clínica. Então, ele mostrou que essa morte clínica pode ser revertida. Mostrou isso quando ele ressuscitou um amigo dele, chama Lázaro. Então, Lázaro já estava morto. Então, ele demonstrou, e ele sabiamente fez isso antes da própria experiência dele. Ele já mostrou que esta consciência que partiu desse corpo pode voltar a reanimar a mesmo corpo, para que a mesmo corpo ressuscitou. Ele mostrou que isso é possível. E depois ele fez a mesma com ele mesmo. Olha que sabedoria. Primeiro ele demonstrou isso com Lázaro, para depois ele fazer isso com ele mesmo. Então tem uma referência de que ele já tinha feito isso com outro, Lázaro, e depois ele fez isso com ele mesmo. E como Yeshua fez isso, também já tivemos pessoas neste mundo que já fizeram a mesma coisa, que os médicos declararam ele clinicamente morto e depois a pessoa conseguiu voltar. Então, esse é ressuscitar o corpo depois que o corpo já foi declarado clinicamente morto. Agora, reencarnação. Reencarnação é quando a consciência já saiu daquele corpo que está clinicamente morto e não voltou para o mesmo corpo. Então, esta consciência volta em outro corpo. Então, carne. Então, reencarnou. Então, voltou dentro de outro corpo. Essa reencarnação existe. Existe, mas devemos perguntar para que propósito? Através das crenças estabelecidas, então isso se tornou o que conhecemos em sânscrito como roda de samsara, o aprisionamento da consciência. Então, esse é um dos grandes ensinamentos de antiga Veda. Então, hoje muitas pessoas veem de uma forma ou consideram de uma forma diferente, mas antigamente, antes da religião hindi, tinha filosofias védicas. Então, as filosofias védicas ensinavam algo diferente da religião hindi. O que as filosofias védicas ensinavam? Eles ensinavam que quando você entra dentro da roda de samsara, que é reencarnação, então a sua consciência entra no maior looping existencial. Estávamos falando de looping. Então aqui está o maior looping existencial. Você sai, morre daqui e através da crença de reencarnação, você não acredita que tem outro lugar para você ir, você volta para esse mesmo lugar. Esta consciência reencarna, pega outro corpo para continuar a existência de servir dentro desse aprisionamento aqui na Terra. Isso os antigos Vedas chamam de samsara. Diferente da reencarnação na religião hindi hoje, que é acreditando que há karma. Quando você faz coisas boas, aí você se liberta. Quando você faz coisas ruins, você reencarna. Então, tem essa crença de reencarnação. De qualquer forma, a reencarnação é aprisionamento da consciência. E é real, acontece. O que pode acontecer diferente disso é quando você que está aqui vivo já se liberta disso, dessa crença antes de morrer. Se liberta de eu não preciso voltar aqui. Eu não quero voltar aqui. Eu escolho partir daqui para uma dimensão da singularidade. Uma outra dimensão onde não há dualidade, onde não há dor, doenças, medo, tudo mais. Então, desde já, eu começo a me sintonizar com esta dimensão. Como? Desde já, eu começo a praticar
como seria viver num lugar dessa? Porque não tem como partir daqui para você se sintonizar na dimensão da singularidade quando não há uma ressonância frequencial. Para que haja uma ressonância frequencial, você já tem que começar a viver a sua vida alinhada com essa ressonância frequencial, que é viver sua vida com bondade, com leveza, com alegria, expressar essa singularidade, porque aí você já está sintonizada com aquela frequência XYX, e acreditando que quando eu partir daqui, eu sei para onde eu estou indo, eu já estou sintonizada com esse lugar. Aí você rompe a roda de samsara. É isso que os gurus, os mestres tentaram ensinar. Primeiramente, eles vivem a vida deles sintonizado nessa frequência. Aí eles falam o quê? De samsara. Eles falam de moksha. Eles falam de você romper esta roda de samsara, atingir a libertação da consciência. É isso que eles ensinaram. Mas para isso você tem que organizar a sua vida para viver dentro dessa sintonia e acreditar que quando você partir, você não volta mais. Assim você rompe esse aprisionamento da consciência. Uhum. Voltar essa visão também para os povos originários, para os povos de conexões ancestrais, né? Qual a importância, então, das mortes iniciáticas, né? O que é esse rito, essa conexão de morrer em vida, né? De morrer em vida e ter uma, entre aspas, uma moksha dentro da própria experiência humana, né? Sim, em xamanismo que é uma ciência natural, ciência barra filosofia original, né? Porque muitas pessoas ainda não entenderam a xamanismo. O xamanismo é a pai e mãe da ciência moderna, a ciência natural. Então, dentro dessa ciência natural, há ensinamentos diversos ancestrais. Entre eles, a gente encontra na medicina ayahuasca que os chipivos, os tribos no Peru, eles chamam também de pequena muerte. então, então, aí que está, você morre, mas certos aspectos de você, pelo que entendemos como morte, deixa de existir. Mas, na verdade, nada deixa de existir, tudo transmuta. Energia não morre, energia transforma, energia transmuta. Então, são ritos de transmutação e transformação de energia, que eles se referem como morte. Então, há certos ritos ritualísticos que os indígenas fazem de vários lugares do mundo, simbolicamente como morrer, que na verdade é para que você, como consciência, permita que aspecto seu que não está servindo para essa expansão da consciência que você é, em direção à luz divina, que eles deixem de existir, no sentido de transmutar. Então, esse ato, rito de transmutação de energia. Uhum. É isso que eles fazem. E qual o papel, então, dos espíritos da floresta nessa transmutação? Notadamente na transmutação das energias, já que estamos falando de frequência, das energias mais pesadas e uma energia mais leve, que afeta a nossa saúde. Porque, notadamente, na maioria das vezes, os espíritos das florestas são meio que convocados, convidados a estar presente quando já está com algum tipo de doença, então as pessoas vão buscar essa transmutação nesses processos. Então, qual o papel desses espíritos, então, os espíritos da floresta? Ok. Então, primeiramente, vamos entender espíritos das florestas, porque entendimentos é essencial para que clareie. Na África, por exemplo, tem caçadores antigamente nos tribos Yorubá. Yorubá é um tribo que habitavam região do país onde conhecemos hoje desde Camarão, Togo, Benin, Nigéria. 4 países hoje. Então, era a antiga dinastia Yorubá.
Então, nessa antiga dinastia Yorubá, caçadores, quando eles vão para a floresta para caçar, e quando eles adentram floresta, às vezes quando eles sentem perigo, e eles ficam parados, encosta numa árvore, e aí fecha os olhos, e eles se imaginam como sendo uma árvore. E eles integram dentro da energia dessa árvore. Aí pessoas falam depois que espírito da floresta protegeu eles. Mas se você pergunta para eles o que você estava fazendo, eles não vão falar que espírito da floresta me protegeu. Não. Eles vão te explicar. É uma ciência natural de que ele se vê como a árvore. Então, ele se encosta na árvore, ele se integra e se torna um com a árvore. Não há dúvida de que eu ainda sou humana. Há uma certeza de que eu tenho raízes, de que eu tenho galhos. O que acontece? O inimigo chega procurando não ver eles. Eles estão lá, eles estão vendo o perigo, eles estão vendo o inimigo, mas o inimigo não vê eles. Capa de invisibilidade, eles estão lá. Mas eles mudaram a frequência deles para sintonizar com a frequência da árvore. Você olha, você vê uma árvore, você não vê um ser humano. Então, eles não vão dizer que é espírito da floresta que me protegeu. Então, tudo é consciência. Você e eu somos consciência organizada e manifestada em forma humana. Floresta é uma consciência organizada e manifestada em forma floresta. Dentro da floresta há vários tipos de árvores. Todos eles se manifestam como um tipo de árvore, porque a consciência há uma ligeira diferença na frequência que faz ele ser um outro tipo de árvore. Então, é vivo. É uma consciência viva, que podemos denominar seres da floresta. Então, esta consciência da floresta tem papel em relação conosco. Nós temos uma relação. Exatamente esta relação que os povos Lakota, quando eles falam Aho, Mitakuye, Oyasin. Então, a referência para todas as nossas relações inclui nossa relação com a floresta também. Quando entendemos essa nossa relação com a floresta e começamos a dialogar com a floresta, aí sim, a floresta nos auxilia como auxiliamos a floresta. Podemos adentrar a floresta, ele vai nos mostrar as medicinas, ele vai nos dar essa capa de invisibilidade, entre muitas outras coisas. Mas precisamos relembrar como adentrar uma consciência, adentrar outra consciência com reverência. Perdemos isso no mundo hoje, porque deixamos a ciência natural, que é xamanismo, que tem muito para ensinar, e agora abraçamos as ciências de inteligências artificiais. Uhum. Nesse ponto de conexão, né, de abraçar, por exemplo, uma inteligência artificial em detrimento de um abraço da natureza em si. De que forma, então, que a inteligência artificial pode estar replicando aqueles erros daqueles seres alienígenas, programando aí dentro dela um processo de medo? Eu vou pegar isso, já que citou inteligência artificial, porque isso também é uma das questões que está muito em voga na atualidade, e também a conexão com mídia, com informações, que, em sua grande maioria, o que mais dá ibope não é necessariamente falar sobre terapeutas sem fronteiras, mas é as guerras, ou as conexões desafiantes, ou as conexões que os jornais se torcem assim e pinga sacrifícios e mais sacrifícios. Então, fala um pouquinho sobre isso, de inteligências artificiais nesse quesito de replicar mesmo processos relacionados com isso, e a mídia em si, e o Ibope, porque os maiores Ibopes não necessariamente é
de um conteúdo de consciência, né? Mas um conteúdo mais de desgraça. Perfeito, Samuel. Sabe que muitas pessoas gostam de sintonizar e consumir temas que criam mais distração, de que temas que conectam. Aí eu fico sempre perguntando, né? Você ficar querendo saber sobre tudo que se trata de mundos alienígenas e muitas outras coisas, justamente para não olhar para a sua própria vida, distrair para não olhar para a sua vida. Estamos sempre querendo nos isentar de autorresponsabilidade. Isso é um dos nossos maiores erros. Então, o fato é isso. E eu vou falar sobre terapeutas sem fronteiras e eu vou falar sobre inteligências artificiais. Primeiramente, inteligências artificiais. Tudo na vida é cíclica. Houve época quando os seres vieram de outros mundos e criaram uma nova versão humana. Essa nova versão humana, que referimos como Adão e Eva, eram 100% biológicas ou foram uma construção, uma mistura biológica junto com certas tecnologias, nanotecnologias e também névoas sintéticas. Nós temos no Egito, onde também leva grupos todo ano, agora este ano em outubro, um templo perto do templo de Isis, indo para Aswan, onde também foi registrado como antigo laboratório, onde foi feito várias experiências na construção dessa nova ser humana. Vamos imaginar que na construção ou na criação dessa nova ser humano houve certas tecnologias que integrou em nós ao longo milhares e milhares de anos, que hoje entendemos como sendo toda parte biológica de nós, inclusive os nervos, os neurônios. Os neurônios, olha para os neurônios. Dependendo de como que você olha, não parece certas tecnologias integrando, tem luzes, tem disparos, sinapses neurológicas. Dependendo de como que você olha, parece que não é 100% biológico. Parece um cérebro de uma inteligência artificial extremamente avançada. Ok. Aí começamos a viver a vida para que propósito? Para servir esses seres alienígenas que nós criaram para amar e servi-los, servir e amá-los. Ótimo. Passou milhares de anos. Nós temos registrado dentro da nossa inteligência essa mesma tecnologia, esperando o momento certo para que possamos entender aquilo que está dentro de nós. Aí começamos a entender. Agora, o que estamos fazendo? Estamos replicando a mesma coisa. Estamos criando uma nova forma de vida. Esta nova forma de vida, demos nome, inteligência artificial. E ele vai evoluindo. Nós estamos vendo ele, primeiramente, como sintética, como robótica. Aí, daqui a pouco, nós vamos começar a substituir certas partes de órgãos humanos. Humanos vão começar a ser meio biológica, e meio sintética, meio robótica. Aí mais para frente, não sei quanto tempo, talvez daqui a 100 anos, nós não vamos poder distinguir. Você é biológica ou você é sintética? Aí, como que vamos saber? Mais para frente, de repente, novamente temos uma nova raça. Uma nova raça que não tem mais o nome de inteligência artificial. É simplesmente uma nova raça humana. Nós não sabemos, mas tudo indica que já estamos bem nesse caminho. Logicamente, irreversivelmente, já está acontecendo. Ok, Samuel, agora eu vou passar uma informação de grande interesse para todos que estão nos ouvindo. Eu acredito numa coisa nessa existência. Muitas coisas nessa vida não fazem sentido para mim
Então, eu organizei a minha vida para fazer sentido da minha vida. E uma das formas que eu organizei a minha vida para fazer sentido para a minha vida é servir e apoiar as pessoas. Então, em 2010, setembro de 2010, eu comecei um projeto chamado Terapeutas Sem Fronteiras. Aí passou um tempo, começamos a operar de uma forma pequena. Agora estamos voltando para expandir, porque chegou o momento. Então, agora nós já estamos organizados para dar apoio emocional gratuito para mais e mais pessoas. Até pouco tempo já conseguimos apoiar mais de 2 milhões de pessoas no Brasil e fora do Brasil. As pessoas que estão precisando de apoio emocional, e nosso apoio emocional funciona de uma forma diferente. Acolhemos pessoas, apoiamos as pessoas e motivamos, incentivamos as pessoas a tomar seu poder pessoal. Motivamos, incentivamos as pessoas no pensar que você é vulnerável, você é incapaz, você é pequena, você é doente. Não, você é um Deus em forma humana, tendo essa breve experiência humana. Queremos que você resgate esse poder no seu processo de cura. Então, quem está precisando, quem está passando por um momento de desafio emocional, ou que quer autoconhecimento, se descobrir melhor, entre em contato no nosso site, que é terapeutassemfronteiras.org. terapeutassemfronteiras.org. Aí, quando você entra no site, terapeutassemfronteiras.org, você vai acessar a página onde você vai ver todos os nossos terapeutas voluntários. Todos chamam Terapeuta Sem Fronteiras. Você vai ver a cidade da pessoa, idioma que a pessoa fala. Se a pessoa fala português, inglês, francês, alemão, aí você vai ver. Fale comigo. Você clica, vai chegar mensagem no WhatsApp desta pessoa. A pessoa vai entrar em contato com você para conversar, te acolher, te ouvir, te apoiar. Então, criamos este projeto que é um dos projetos do Instituto Rex Thomas, para que possamos continuar apoiando milhares e milhares e milhares de pessoas. É exatamente isso que mais e mais pessoas mais necessitam no mundo hoje. Para você que está acompanhando, está aqui embaixo passando aqui tanto o Instagram do Instituto Rex Thomas e também o site, terapeutassemfronteiras.org, para você ter essas informações todas, está vendo aqui? Aqui na tela passando e também está na descrição aqui deste vídeo. Você sabe que o primeiro episódio que a gente fez no Consciência Próspera, ele tem os seus programas que nasceu no dia 9 de março de 2010. E o primeiro programa que a gente fez com o Rex Thomas foi Terapeutas Sem Fronteiras. Foi a primeira entrevista que a gente marcou, foi exatamente lá, no estúdio lá na Vila Mariana, ainda, que a gente realizou. Então vai lá, busca aqui que novo na espiral evolutiva do Terapeutas Sem Fronteiras, o retorno aqui em 2026, você já tem muitos conteúdos, muitas pessoas para ajudar você, inspirar vocês nessas conexões, né? Porque é o que nós buscamos aqui nessa consciência próspera, essa sanidade de estar mais saudável, mais pleno, mais próspero em todos os sentidos. Mental, emocional, físico, financeiro, espiritual, em todos os sentidos. Então, Terapeutas Sem Fronteiras vai estar também ajudando você nesses aconselhamentos de ter mais clareza de vida, mais harmonia nas relações, mais presença, mais conexões e propósito. Vão te ajudar em diversas línguas, né? Também agora com a ajuda da tecnologia, Sim. em diversas línguas pode-se alcançar todas as pessoas, né, Rex? Sim. Muito bom. E a gente está chegando já ao final aqui dessa nossa transmissão aqui de hoje, né? Falando sobre medo de viver, medo de morrer. Acredito que a gente passou por todas as perguntas que a gente propôs a se fazer também desde lá do programa. Olha, e esse tema foi assim, de supetão, porque eu fiquei sabendo há poucos minutos atrás, antes de chegar aqui, porque ele tinha mandado uma mensagem para mim, mas eu não vi a mensagem, né? Do tema para hoje. Me diz, gostaram do tema? Deixa aqui os comentários, curta e compartilhe com outras pessoas. Medo de viver e medo de morrer, decorreu assim, de uma maneira muito fluida, num flow, num fluxo de conexão, foi muito, muito bom mesmo.
já sabe, né? Aqui na descrição, contato do nosso convidado. Tem também do Clube Consciência, que é no WhatsApp, para você receber antecipadamente quais os temas que são abordados, que agora são todos gravados, né? E também conhecer o GEP, que é o Grupo de Estudos e Práticas Espirituais, que é um grupo de estudos que anteriormente foi presencial desde 2008. E aí, recentemente, a gente está realizando ele no formato online, né? Do formato online, agora, segundas-feiras, das 20h15 às 21h45. Então, toda segunda-feira. A gente manteve o mesmo dia, que era no presencial, só que agora no formato online, então também se informe sobre ele. Inclusive, foi criado, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês verem, olha aqui, é um bannerzinho para você sintonizar com ele. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ó, um banner aqui, ó, do Grupo de Estudos e Práticas Espirituais, que esse grupo de estudos foi que 2 anos depois deu origem a esse programa de TV. O Consciência Próspera nasce do grupo de estudos, porque antes eu levava os convidados lá para o nosso grupo de estudos uma vez por mês. Aí depois, com a TV, a gente fez o quê? A gente colocava lá o horário e levava todas as semanas um convidado. E passamos a ter o grupo de estudos segunda-feira e às terças-feiras, que era ao vivo também o programa, ter o programa de TV. Então, prestigie, se você assim gosta também desses contatos mais de egrégora, porque o grupo é como egrégora, né? Se você sintonizar com a egrégora da energia do grupo, né? Que é um grupo de pessoas, é como terapeutas sem fronteiras, forma-se um holopensene, uma egrégora, uma massa de consciência que se junta com propósitos semelhantes e vibram juntos. Né? Os encontros do GEP são às segundas-feiras. Vá lá e se informe sobre esse grupo de estudos, sobre o GEP, e sejam todos muito bem-vindos. Agradecer mais uma vez aqui o Rex, que conseguimos aqui, antes dele ter alguns compromissos aqui em São Paulo, porque ele viu, você viu, né? Citou aí viagem para o Egito, citou aí viagem para o Peru, tem várias para outros países, então conseguimos um tempinho para ele vir aqui. E ele já falou, né? Uma vez, pelo menos, por ano, está por aqui com a gente. Mais uma vez, Dex, super agradeço. Vou pedir Muito para grato, você que alegria estar deixar aqui. assim, uma mensagem de encerramento antes de subir. Gente, que alegria estar aqui, passar esse tempo com vocês, com meu grande irmão Samuel, que sim, pelo menos uma vez, enquanto estamos vivos, né? Pelo menos uma vez por ano, e com certeza, quando ele não aparece mais, você pode lembrar que, uau, que viagem! Ele se foi, mas uau, que viagem! Então, queridos, vive com amor, não é com medo. E quando chega a hora de partir, parte com amor e não com medo. E precisando, Terapeutas Sem Fronteiras, estamos aqui para lhe apoiar. terapeutassemfronteiras.org. Com muito amor e gratidão por essa nossa existência, caminhamos juntos. Arro.